Olá, aquariano, eu sou Júlio Iglesias Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de aquário ou tem lua ou ascendente em aquário. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok? E se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like, né? É sua forma de contribuição para o canal, ok? Assim o YouTube divulga esses vídeos para mais pessoas. Então vamos para a leitura do coletivo de Aquário. Essa mensagem de hoje, essa leitura de hoje está se dirigindo para qual grupo de aquarianos? Vamos lá? Cavaleiro de Copas, um movimento de emoções, um movimento de paixão, convite, né? Aqui tem um movimento, tá, Aquário? Um movimento esse que para alguns pode ser alguém te ofertando algo ou simplesmente um aquariano com desejo de fazer um movimento e ofertar algo a alguém. Pode ser no lado emocional, estamos falando do elemento água, né? Aqui, mas um cavaleiro, principalmente, traz a questão de um movimento. Um movimento nesse lado emocional, um movimento nesse lado para alguns de conquista, de paquera, tá? Simplesmente fazer aquela caminhada, aquela cavalgada em direção de algo que realmente mexe com as suas emoções, tá? E para muitos aqui é uma forma de realmente trazer uma valorização pessoal ou uma valorização na sua vida. Para alguns pode ser notícias ou movimento relacionado ao financeiro. Mas se tratando desse cavaleiro de copas, exatamente, para muitos é alguém exatamente que reconhece o seu valor pessoal. Então você exatamente observa, porque esse cavaleiro vai ser alguém que realmente reconhece o valor potencial de vocês. Se por acaso não reconhecer esse valor, esse potencial de vocês, aí vocês observam, porque o cavaleiro também, dependendo muito da energia que ele vai estar na pessoa, pode ser aquele galanteador, aquele conquistador. Então, aqui esse 6 é uma forma de um termômetro de vocês entender. Será se essa pessoa, será se vale a pena, né? Ou será se vale a pena essa notícia, esse envolvimento? Ou exatamente se for uma notícia no âmbito material, aqui também é uma base de análise, né? De observação, uma base de entendimento. Realmente está sendo justo? Realmente existe essa questão de reconhecimento ou não? Podemos estar falando de lado sentimental para a grande maioria, tá? É um movimento feito pelo emocional. Poderia ser impulso? Poderia, mas aqui nessa energia não é uma questão de impulso, porque o 6 traz a questão do equilíbrio, aquela balança. Ó, de novo a balança com o rei de copas. Então, me traz exatamente isso. Notícias ou mensagem de alguém que realmente admira, né, que realmente reconhece o seu potencial e existe aí um movimento a ser feito. Pode ser um convite. Três de ouros, momento de que o aquariano está voltando para as suas realizações, até realizações pessoais, realizações, comunicação, né? É um período onde o aquariano vai estar voltado bastante com a questão intelectual de conhecimento, até de entender, compreender o movimento a ser feito,
né? Porque aqui é um aquariano que está buscando realizações no âmbito material, seja essa realização, seja comunicação, né? Comunicação essas que possam trazer exatamente benefício, pode exatamente trazer segurança ou uma realização. Para alguns, pode ser até uma notícia no âmbito profissional. Alguém mexendo com, sabe, aquela satisfação e emoção de sabendo que está fazendo o seu dever ou está fazendo exatamente as coisas corretas e está começando a ver resultados. Para quem trabalha com o público, envolvimento exatamente com o cliente, o público, pode ser exatamente uma pessoa que admira o seu trabalho, que admira aquilo que você faz, se aproximando nesse período, tá? E aqui eu vejo vocês começando a entender muitos processos para poder se sentir realizado, se sentir satisfeito, muitos até no âmbito da sua conquista mesmo, sem estar ligado exatamente só ao financeiro, né? Porque aqui só o elemento terra, que aqui é do ouro, mas algo exatamente que vocês vêm esperando, vêm observando e venha mais do que isso estudando mesmo, nem que seja aquela forma estudando mentalmente o que precisa realmente mudar, o que precisa realmente melhorar, o que exatamente você pode fazer para ter uma realização no âmbito de satisfação e muito forte no âmbito material, tá? E aqui tem alguém exatamente para quem, alguns aquarianos, alguém admirando vocês pelaquilo que vocês conseguiram ou pelaquilo que vocês estão realizando e alguns exatamente pode ser pessoas que frequentam o ambiente de trabalho de vocês ou dentro do próprio ambiente profissional. Não cai, demora demais, então vamos ver. 6 de paus. Nesse período, tá? O que vai acontecer? Vocês observam se vai ter bajulações de pessoas trazendo exatamente, bajulando vocês mesmos. Por quê? Porque esse 6 de paus aqui numa posição negativa com um 7 de espadas no oculto, são pessoas, digamos assim, de uma forma aproveitadora, se aproveitando da ocasião, da situação para agir, tá? Para agir contra vocês? Sim, para agir contra vocês. Isso tá bastante forte. Então, é para a grande maioria exatamente dessa leitura. Cuidar exatamente com essa questão de pessoas bajulando, falando, elogiando demais, porque no fundo está querendo apenas tirar proveito da situação. Para outros, como você observar exatamente a questão da sua exposição ou da forma que você está se expondo, né? Por quê? Porque o 7, ele pode mostrar exatamente que, às vezes, acaba perdendo a mão nessa dosagem. Acaba perdendo a mão da forma que está fazendo algo. E por isso que, às vezes, o reconhecimento, a satisfação acaba não vindo. Porque pela ânsia, ou simplesmente aqui pela questão do ser especial, ser o bom, acaba não olhando pequenos detalhes que acaba sim sobressaindo e trazendo prejuízos para vocês, aquarianos. Isso pode ser um processo de ilusão, um processo de sonhos, tá? Mas para a grande maioria, sim. Observa a questão de pessoas que estão bajulando vocês, sabe, dizendo que vocês estão sendo o máximo, que vocês é bonitos, que vocês conquistaram tanta coisa. Existe uma pessoa admirando, sim, tá? E esse é um cavaleiro. Mas existe várias outras que podem exatamente com o objetivo de realmente tirar proveito ou dar aquela rasteira. Para alguns, está mais forte essa rasteira no âmbito profissional.
duas cartas. Rei de espada e a força. Trazendo o entendimento, o equilíbrio, a compreensão, a sabedoria, exatamente da forma de agir, né, da forma de, apesar do rei de espada ser do elemento ar, da forma até como estão gerindo ou sentindo suas emoções, seus impulsos, seus desejos. Aqui é uma compreensão, aqui é um entendimento. Aqui, para alguns, vem até exatamente com o cavaleiro, uma pessoa exatamente mexendo com aquilo que é mais íntimo de vocês, com aquilo que é mais profundo dentro de vocês, tá? Essa pessoa mais objetiva, sim, mais objetiva, uma pessoa até que uma aparência mais fria, sim, mas não se engane, tem a emoção por dentro. Talvez seja só a questão de uma abordagem ou a questão de uma máscara. Ah, e a pessoa é fingida? Não, pode ser uma máscara social que é comum, tá? Não aquela coisa de fingimento. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está em casa, ela vai ter um comportamento, que ela está naquele ambiente dela. Então, ela se comporta da forma que ela bota as regras na casa dela. Uma pessoa que vai estar num ambiente de escola vai ter que se comportar de acordo com aquele ambiente, nem que ela não seja. Mas ela vai ter que vestir aquela roupagem, aquela máscara. Uma pessoa que está num ambiente, digamos, jurídico, vai se comportar de outra forma. Então, são essas máscaras que eu estou me referindo. E aqui é uma pessoa exatamente que se comporta com elegância, uma boa comunicação e às vezes até bem objetiva, que dá a sensação de uma pessoa fria. Mas com a força existe muitas coisas aí dentro que devem ser observadas e analisadas, tá? Mas aqui exatamente vocês ganhando um entendimento, uma clareza sobre algo, sobre sua real força, sua real potência, sobre exatamente o que vocês deixavam ser conduzidos, seja por alguns instintos ou alguns impulsos, porque exatamente nós temos o sol aqui, ó, de uma forma ou não, vocês compreendendo ou não, é algo que está se clarificando na sua vida, de algo que era bastante profundo, a sacerdotisa, tá? Trazendo exatamente como o rei está mostrando o conhecimento, o aprendizado, uma boa comunicação. E não é exatamente qualquer carta do elemento espadas, é o rei. Já é um estágio, já é um patamar elevado. Tá? E aqui exatamente para alguns entendendo que estão usando a questão muito do racional, do objetivo, do status, pose, e não estão dando a real compreensão e entendimento para o que você realmente sente, o que realmente quer, o que realmente deseja, e entendendo e compreendendo nesse período que aquilo que está sendo forçoso, aquilo que está precisando realmente você se colocar em força, arrastar, e como nessa carta ela arrastando, ela acorrentando esse leão, tá? Observe, porque aqui existe uma questão de uma harmonia. E essa harmonia vai vir através do entendimento, de uma compreensão, ou para alguns, de uma pessoa exatamente que vai se aproximar. Ok? Ah, se você está dentro de um relacionamento, pode ser exatamente que você vai compreender muitas coisas, porque que você estava se movendo com certas atitudes, estava se movendo de uma forma até inconsciente, sabe? Faz as coisas e depois fica buscando, mas por quê? Qual razão? Qual entende? Por que exatamente isso? Sabe aquele impulso, aquele efeito exatamente que as pessoas fazem, que não tem um entendimento? Um exemplo, a pessoa vai, sai, faz umas mulher compra uma bolsa, e quando chega em casa, nem queria, né? Ela fica se questionando, mas por que comprei? Mas na hora foi movida
uma emoção, um desejo, um impulso que ela não compreendeu. Tá? E aqui é você trazendo esse entendimento. E para alguns, bem claro, alguém que vai mexer com as emoções mais íntimas de vocês. Pode até ser que o próprio aquariano tente se segurar, tente manter uma pose, tenta não demonstrar. Tenta agir de uma forma mais lógica e até consegue. Mas, com essa força, tem algo mais profundo que deve ser estudado, observado, compreendido. Então, o 8 de copas aqui, né? Como se você estivesse virando as costas para uma situação. Ou vocês compreendendo que precisa ter uma mudança, né? Precisa exatamente, como é que eu vou dizer? Abdicar algo em prol de outro, ou em prol de algo melhor, ou em prol exatamente daquilo que você quer, que você deseja. Aqui, às vezes, é essa questão, assim, de abdicar, de tomar decisões, observar o que realmente vai fazer sentido com vocês, o que realmente precisa vocês seguir em frente e deixar. Por quê? Porque tem algo exatamente que pode estar exatamente prendendo exatamente no sentido de que as coisas não se movimentando, não trazem exatamente essa conclusão, essa realização, tá? Pode, pode ser também a forma que vocês estejam olhando. Por quê? Vamos entender esse dependurado como um sacrifício para algo melhor? Bem, se for um sacrifício para algo melhor, que alguns vão estar com esse pensamento, né? Esse sacrifício deixando um fim, ou simplesmente vocês entendendo que não é bem assim. Que não é uma questão de um sacrifício para algo maior, é questão de um posicionamento. Ok? E aí, o que acontece? O aquariano pode estar muitos aí exatamente nessa questão. É algo é um sacrifício, tem que passar, é uma aprovação, é para algo melhor. E com esse 8 aqui, ó, não, não, não. Observa. Simplesmente é porque é o momento realmente de virar as costas para alguma coisa. Simplesmente é um momento de você focar em você para ter a realização. Talvez aqui muitos possam estar esperando reconhecimento do externo, de pessoas. E com aquele, lembra que era o 7 de espada que estava no oculto dessa carta? Isso é um total engano. E isso acaba sendo um tiro no pé, que deve ser observado e analisado. E aqui mostra também talvez um aquariano no sentido de que esperando exatamente uma conclusão de algo para tomar uma decisão. Porque não compreender o que te move, o que te traz. Interessante, tem algo aí para surgir para vocês, para clarificar. O sol já 2 vezes aparece nesse momento de cortar. Momento de cortar. Para muitos é exatamente o momento de cortar. O sol aparecer. Vai ser manifestado nesse período. Vamos lá. Que é isso? Então, aqui está mostrando o quê? Um período, um momento onde
o aquariano vai estar ou vai estar ou está se sentindo. É um período de fazer um movimento emocional, tá? Chamando também para fazer um movimento emocional. Só que precisa observar o quê? Porque aqui existe uma questão de se sentir preso, de não se, talvez não se sentir capaz, ou até se sentir capaz e não conseguir entender ou fazer o movimento, não conseguir compreender o que realmente move, o que realmente faz sentido. Enquanto isso, fica exatamente parado. Lembra que estava na hora de realmente deixar algo para trás, tá? Até o sol brilhar. Então, aqui mostra exatamente como se não estivesse percebendo, não querendo ver a situação, a pessoa presa exatamente no seu conceito, nos seus ideais, que é errado. Não. É a questão de analisar os seus conceitos e os seus ideais. Porque, de novo, o 7. Quando vem esse 8, uma pessoa nesse deck, mostra que vocês podem estar se enganando, se sabotando, seja elemento ar, forma de pensamento, seja por uma pressa, uma ansiedade, simplesmente aquele desejo, aquela vontade, eu vou fazer logo, porque eu tenho que aproveitar logo o momento e acaba fazendo de qualquer jeito, para alguns de qualquer jeito. Para outros acaba fazendo nessa ânsia e não observando os pequenos detalhes. Quando estava aqui nesse cavaleiro de paus, aqui sim, são pessoas. Mas como tudo é sintonia, acaba influenciando o quê? Se está atraindo exatamente isso, porque nessa frequência que está. Então, é um movimento com as emoções. É um movimento onde vocês vão ter que sentir realmente o que faz sentido para você, o que realmente move vocês, o que está deixando vocês estagnados, parados, tá? Porque já ficou claro aqui nesse 8 de copas que não é um momento disso, não é uma situação de sacrifício, não é uma situação de aprovação, é uma situação de passividade, tá? Esse 8 de espadas traz até uma questão de uma confusão mental, traz até uma sensação, sabe, de que como se a pessoa se sentisse afogado dentro dos seus próprios pensamentos. Afogado dentro dos seus próprios pensamentos. É como se não estivesse tendo o sentisse, sabe? É um aquariano que, sabe, sente que ali tem algo de estranho, mas de alguma forma não age, não faz um movimento. Seja porque pela questão de agradar, né, de se mostrar, ou ser visto uma boa pessoa, aquela pessoa, e acaba entrando naquele processo de bonzinho para alguns. Mas tem alguma coisa aí relacionado a ou respiração, ou não ter o olfato para sentir exatamente o que está acontecendo. Dê uma carta para esse 8 de espadas, por favor. Clarificando. Dez de copas é algo exatamente quando aquele exatamente o sol, naquelas duas cortadas, que vem exatamente com esse 8 de copas,
é algo que precisa ser abdicado, mas não no sentido de que de autossacrifícios. São aqueles ideais, né? A pessoa segue e precisa deixar algo para trás, beleza? Mas está bem forte para alguns realmente você se posicionando, virando as costas para algumas situações, ou para algumas pessoas, no caso, né? Fazer um movimento coração. Porque isso acaba, de certa forma, deixando vocês paralisados, presos, por não ter uma percepção ou compreensão. Interessante que essa carta do 8, quando vem, dá aquela sensação de como se fosse a pessoa se afogando. Sabe, como o... É uma sensação como se fosse uma gripe, e mostra exatamente que está mexendo por dentro, como se tivesse, como se algo tivesse entrando dentro de si ou invadindo vocês. E esse processo, sim, talvez é o que faça, o que não que esteja exatamente e prendendo, né, o cercando vocês para que realmente não tenha aquela conclusão, aquela satisfação de realização, né, de contentamento perante as coisas do dia a dia, perante a vida, o 10 de copas. Aquela harmonia, aquela satisfação. E o aquariano sente muitas vezes exatamente que como se tivesse algo bom, bem próximo de acontecer ou perto, mas ele fica exatamente se sentindo o que fazer, o que é isso, como essa sensação. Sabe que causa uma sensação que eu tento trazer aqui como palavras e não consigo expressar, né? Não consigo comunicar. Aqui tá, o aquariano consegue entender algumas coisas. E tem, tá? Tem satisfação, tem realização. Observe esse lado que realmente é preciso. Ou observe também se você está preso numa crença de ser bonzinho, de querendo reconhecimento do outro, tá? Porque aqui existe um processo de caminhada, o 2. Os caminhos estão abertos. Mas a caminhada é sua. O movimento é seu. Para ter essa satisfação, esse contentamento das coisas realmente fazem sentido, das coisas realmente fluindo, e ter aquela harmonia. Para muitos, quem está dentro do relacionamento, vai ter exatamente essa harmonia do relacionamento. Para quem não está, está procurando, igual esse cavaleiro, para ter realmente a harmonia. Mas parece que exatamente vocês têm que observar alguns padrões de pensamentos ou sentimentos para que isso aconteça, tá? Então, aí é com vocês. Essa é a mensagem que temos para o aquário. Lógico que é uma leitura coletiva, né? E vai estar fragmentado para algum grupo ou outro. Então, se quiser mais detalhe numa leitura, mas na sua energia, o link do meu WhatsApp está abaixo na descrição desse vídeo, ok? Então, aquariano, essa é a mensagem que temos para você e boa sorte. Tchau, tchau.